Hoje, dia 1 de setembro, entra em vigor uma nova organização judiciária para Portugal. Uma organização judiciária que integra a reforma na área da justiça que temos vindo a implementar. O mapa judiciário que hoje entra em vigor é mais um instrumento desta reforma que, a par da reforma do Código do Processo Civil, da reforma do Código do Processo Penal, da criação de instâncias especializadas em matéria de litigância no âmbito da insolvência e de muitas outras medidas que têm sido levadas a cabo nestes 3 anos de governo de coligação PSD-CDS-PP. Hoje, mais um passo é dado em frente com a reforma do mapa judiciário. Trata-se de uma reforma que há muito era esperada, é a maior reforma da organização judiciária que se faz nos últimos 200 anos em Portugal. Criamos um novo paradigma da justiça, uma justiça com maior especialidade, uma justiça com maior proximidade, uma justiça com maior responsabilização daqueles que são os atores judiciários. Nós sabemos que, num sistema que é absolutamente crucial para a promoção do desenvolvimento económico, neste caso em Portugal, a justiça, enquanto ativo económico, tem que ter atores responsabilizados a par e passo daquilo que é a sua própria ação. Este mapa judiciário, esta reforma na organização judiciária, vem estabelecer, por um lado, objetivos, por outro lado, estabelece também mecanismos de monitorização e acompanhamento dos processos no Tribunal. Por outro lado, implica também uma maior especialização, o que significa que os cidadãos terão mais próximo de si justiça especializada, ao contrário do que acontecia na configuração anterior. Eu posso fazer aqui um conjunto de referências relativamente às instâncias que passam a existir nesta organização judicial. No que diz respeito às instâncias centrais cíveis, passam de 32 municípios, ou seja, 10% dos 308 municípios para 308 municípios. Portanto, nós tínhamos uma justiça de instâncias centrais cíveis que apenas tinham cobertura em 32 municípios e passam agora para 308 municípios. No que diz respeito às instâncias criminais, passam 16 municípios para 308 municípios, para 100% dos municípios. No que diz respeito à instrução criminal, passa de 42 municípios para 212 municípios. Estamos a dar um salto dos 12% de cobertura para os 69% de cobertura. A jurisdição de família e menores, que é uma jurisdição de proximidade absolutamente crucial, passa de 83 municípios para 235 municípios, ou seja, de uma cobertura de cerca de 27% para uma cobertura de 76%. O trabalho mantém-se nos 295 municípios, ou seja, com uma cobertura de 96%. No que respeita ao comércio, passa de 35 para 193, um salto de 11% para 63% de cobertura no que diz respeito aos municípios. As secções de execução passam de 20 para 201, ou seja, de 6% para 68% de cobertura do território nacional, e os departamentos de investigação e ação penal passam de 3% para 226, ou seja, 73%. Nas secções de proximidade, nós sabemos que foram encerrados 20 tribunais. Os 20 tribunais que foram encerrados são tribunais que não tinham pendências suficientes que justificavam a manutenção desses tribunais e, nomeadamente, trata-se de tribunais que tinham menos de 250 pendências anuais. Alguns deles muito menos do que 250 pendências anuais. Por outro lado, é também um paradigma de justiça em que se pretende fomentar uma jurisprudência ativa no seio dos tribunais, o que significa que queremos afastar-nos desta lógica de juízes ambulantes que circulam de comarca em comarca para fazer julgamentos e para servir
servir os cidadãos, naturalmente, com enorme esforço desses juízes, mas não nas melhores condições. E é exatamente também essa justiça ambulante que nós quisemos terminar. Por outro lado, esta reforma que se insere, como eu já referi inicialmente, numa ampla reforma na área da justiça e que se sustenta num processo mais simplificado, mais ágil, permitirá, por um lado, que os cidadãos possam compreender melhor a justiça. Não se justifica ter um sistema judicial que não seja passível de ser compreendido por todos. Isto é, todos os cidadãos devem ter acesso substantivo à justiça, no sentido de que devem compreender aquilo que é a substância que está em curso em cada uma das instâncias judiciais e não estar presos a formalismos, a burocracias que têm vindo a ser eliminadas ao longo desta reforma que temos feito durante estes 3 anos. Bom, a concluir, eu quero aqui, sobretudo, enaltecer a especialização e a proximidade como as grandes qualidades deste novo mapa judiciário e, volto a repetir, integrado numa reforma da justiça mais ampla que o Governo, neste âmbito, por condução ou com orientação da Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, tem levado a cabo. É uma reforma que é olhada por muitos parceiros europeus com enorme admiração. E por isso penso que hoje Portugal e os portugueses podem ter mais esperança no presente e no futuro, não obstante, como qualquer grande reforma, surgirem pontualmente incidentes de percurso, mas que são resolvidos com rigor. Aliás, ainda hoje, como todos sabem, surgiram alguns problemas no sistema informático, nos sítios, e a Ministra da Justiça, como sempre disse, se for preciso adiar umas horas, 1 ou 2 dias, a implementação desta reforma para que ela se implemente com excelência, sempre disse que o faria. E por isso mesmo, por terem surgido alguns problemas, como sabemos, no âmbito do sistema informático, a Ministra da Justiça tomou de imediato a decisão de suspender o acesso aos sítios para que se pudesse promover a correção dos dados que estavam a impedir o funcionamento dos sítios a 100% e assim permitir que as comarcas venham a aceder aos sítios, como já aconteceu com a Madeira, como já aconteceu com a Guarda, como está neste momento a acontecer com Bragança. Eu queria aqui chamar a atenção que este processo dos sítios implicou uma transferência eletrónica de dimensão excepcional. Estamos a falar de 335 milhões de processos, estamos a falar de 80 milhões de documentos, de 1,2 milhões de dados. E foi precisamente a introdução dos dados que implicou este atraso na concretização do sistema informático ou na acessibilidade do sistema informático por todas as comarcas. Mas ao fim do dia todas as comarcas terão acesso ao sistema informático e agora estou disponível para as perguntas que entenderem. Obrigada. Incidentes de percurso. Podemos entender casos como dos contentores à porta de Palácios da Justiça também como incidentes de percurso, vão ser resolvidos rapidamente? Vão ser resolvidos, muito obrigada, vão ser resolvidos rapidamente. Eu não lhes chamaria contentores, chamaria módulos. Aliás, já algumas televisões fizeram hoje reportagens junto precisamente desses módulos e alguns dos atores judiciais que estavam presentes referenciaram precisamente que têm condições de bom funcionamento naqueles módulos, que chama contentores e que eu prefiro chamar módulos,
módulos, mas efetivamente esta instalação provisória foi necessária porque aquilo que era o nosso objetivo era, no dia 1 de setembro de 2014, que é hoje, entrar em vigor o mapa judiciário a par de todas as outras formas, porque entra em vigor um novo ano judiciário e, por isso mesmo, esta era a data que estava prevista para o efeito. Naturalmente que há um conjunto de obras que têm que ser feitas e essas obras estão em curso, há orçamento para isso, estão aprovadas, a Ministra da Justiça já as desencadeou na maior parte dos casos e, portanto, há soluções transitórias que decorrem dessa realidade. Eu, sobre essa questão, quero já agora também chamar a atenção que este Governo herdou do Governo Socialista 576 milhões em PPPs na área da Justiça, incluindo tribunais e não só, também serviços prisionais. Vai agora fazer um investimento de 39 milhões para criar as melhores condições para a concretização do mapa judiciário. Mas aquilo que é absolutamente fundamental é que a Justiça esteja distribuída no plano territorial com a proximidade e a especialização que os cidadãos necessitam nas suas vidas. Hoje conhecemos várias críticas, não só de figuras políticas, mas também de figuras ligadas ao mundo da justiça, muito críticas em relação a esta reforma. Parece-lhe, como disse no início do seu discurso, que foi mais um passo, mas não foi um passo tremido ainda para avançar. Não foi um passo, muito obrigada, não foi um passo tremido, é uma reforma que tem estado a ser preparada desde o dia 1 deste Governo, é uma reforma que foi conceptualizada e pensada. Nós temos, ainda há pouco respondi à questão relacionada com os módulos onde estão transitoriamente instalados alguns tribunais, nós temos também constrangimentos financeiros, nós estamos a fazer uma reforma profunda na área da justiça, apesar dos enormes constrangimentos financeiros que nós temos. E efetivamente esta reforma é uma reforma firme e a maior parte dos atores judiciais estão com a reforma. Veja, hoje tomaram posse todas as equipas de gestão dos tribunais, sem qualquer atrito. O ambiente é de enorme tranquilidade. Há um conjunto de vozes que contestam e eu não vou deixar de reconhecer que, porventura, se surgirem falhas, ainda bem que em democracia há vozes que levantam a voz precisamente para que o poder político possa corrigir o que há a corrigir. Mas muitas das críticas que são feitas são críticas que eu diria são críticas bacocas. Eu ouvi uma voz do PS vir dizer que quando o PS for governo que reabre todos os tribunais. Bom, é precisamente desse paradigma de governação do PS que nós temos que fugir e é desse paradigma de governação do PS que nós, relativamente a esse paradigma, nós estamos a resolver os problemas que Portugal tem enfrentado nos últimos 3 anos e que os portugueses têm enfrentado. O PS o que tem que perguntar aos contribuintes é se os contribuintes estão disponíveis para continuar a permitir que o poder político utilize com desperdício as receitas fiscais. Eu estou convencida que não. Nós estamos muito confortáveis com esta modelação do mapa judiciário. Levamos, e eu há pouco citei os números, a proximidade é de uma evidência tão expressiva que basta referenciar os números de tribunais que hoje estão ao serviço das populações ao nível dos municípios. Isso é o mais importante, é também importante a especialização e é importante que haja uma boa gestão de recursos financeiros, porque nós não nos podemos esquecer daquilo que normalmente ninguém gosta que seja relembrado, mas há 3 anos nós não tínhamos uma justiça célere, não tínhamos uma justiça eficiente, em razão do modelo de organização da justiça estar
caduco. Nós não nos podemos esquecer que o PS em 2008 introduz as 3 comarcas piloto e depois até 2011, enquanto esteve no governo, não tomou mais nenhuma medida no âmbito da reforma judiciária. Produziram muitos guiões. Nós não estamos a produzir guiões, nós estamos a produzir reformas. Tudo o que houver a corrigir, aqui estaremos para corrigir, mas estamos convencidos que a justiça vai ser mais eficiente a partir de hoje. Diga. Só para esclarecer, para debater novamente este assunto no Parlamento como quer o PCP, ou se isso não acontecer futuramente, daqui a algum tempo, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, vetaria qualquer projeto de lei apresentado no Parlamento? Bom, isso dependeria do projeto de lei. Nós não temos feito outra coisa senão debater sobre a reforma judiciária. Veja, nós temos 3 anos de reforma judiciária no âmbito parlamentar, com debate intenso, debate no âmbito necessariamente do plenário, mas sobretudo das comissões. O PCP também participou nesses debates, como todos os partidos com representação parlamentar. O PSD esteve sempre disponível, está disponível para todos os consensos, considera que a reforma judiciária deve ser uma reforma consensualizada, necessariamente desde logo com os partidos do arte da governação, mas o que não pode fazer é prescindir de fazer reformas porque os outros não nos querem acompanhar. Agora, não referenciando o PCP, que não é um partido do arte da governação, mas é um partido com legitimidade democrática para dar a sua cota-parte de contributo na reforma judiciária, como fez na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas falando no Partido Socialista, não tem estado disponível nestes 3 anos para cooperar com o PSD e o CDS-PP nas reformas estruturais que nós temos que levar a cabo, e não é isso que nos impede de as fazer. Nós queremos os consensos, nós queremos o debate, mas nós também queremos as reformas. E, portanto, faremos todas as reformas que entendemos necessárias para que o país fique em melhores condições de governabilidade, por um lado, e por outro lado, para que a justiça chegue e se materialize na vida das pessoas. Isso para nós é absolutamente crucial. Deixa-me só perguntar, boa tarde já. Agora, boa tarde. Falando ainda sobre o PS, falou que estava muito confortável, a gestão do PSD e o governo está muito confortável com esta modulação do mapa judiciário. Pergunto se não gostaria de estar ainda mais confortável com algum tipo de acordo com um partido, como chamou, do arte da governação, sendo que daqui a 1 ano, sensivelmente, haverá eleições. Não seria mais confortável ainda haver algum tipo de entendimento maior nesta matéria? Seria muito confortável que o país pudesse, durante estes 3 anos, tivesse podido contar com o PS enquanto partido responsável, mas isso não foi possível por decisão do PS. É evidente que o PS cooperou no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, no que diz respeito à produção da Lei de Organização da Reforma Judiciária, e nós debatemos amplamente com o PS todas estas soluções. Agora, o PS optou nestes últimos 3 anos por não ser um país de responsabilidade perante os portugueses. Preferiu fazer oposição por oposição. Nós não podemos obrigar o PS a cooperar connosco, nós apenas podemos incentivar o PS a fazê-lo como temos feito de forma sistemática. Veja, o PS, de forma irresponsável, hoje afirma que reabre tribunais que não têm pendências suficientes para que se mantenham abertos. E esta questão de não terem pendências suficientes para que se mantenham abertos não é uma questão apenas económico-financeira. É também uma questão substantiva. Um tribunal que não tenha efervescência na jurisprudência, ou seja, que não haja um conjunto de juízes afetos a esse tribunal e afetos num registro permanente, é um tribunal que produz uma jurisprudência
jurisprudência menos interativa, menos dinâmica, menos próxima daquilo que é o paradigma substantivo da justiça. Esta questão não é uma questão de sumenos importância e preocupa-nos, aliás, todas as orientações europeias e muitos dos países, dos nossos parceiros europeus, que estão muito bem classificados no que diz respeito ao sistema judicial, não têm tribunais que não tenham um mínimo de 6 ou 7 juízes afetos. Ora, Portugal tem uma dimensão e uma estrutura demográfica que não justifica que alguns tribunais se mantenham abertos ou porque não há pendências suficientes ou até porque hoje as comarcas contíguas são comarcas de grande proximidade e de grandes acessibilidades. Portanto, respondendo à sua pergunta, se o PSD gostaria de ter tido ao longo destes 3 anos um PS responsável, mas não tem tido um PS responsável, mas estamos sempre de braços abertos à espera que o PS se torne um partido responsável e que coopere connosco nestas formas absolutamente necessárias. Eu quero acrescentar, não perco esta oportunidade para acrescentar que o PS, o anterior governo do PS, o PS que cessou funções em 2011, preparou uma reforma do mapa judiciário, liderada pelo secretário de Estado da Justiça do então governo do PS, no qual o primeiro-ministro era José Sócrates e o ministro da Justiça era Alberto Costa. Liderou precisamente uma reforma do mapa judiciário na qual fechava 39 tribunais. Nós não fechamos 39 tribunais.